Olá, tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua imensa graça esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Que bênção estarmos mais umas semanas aqui juntos, neste canal de estudo da Palavra de Deus, no YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo os nossos amigos e amigas. Hoje nós vamos continuar dando os passos abençoados na leitura da Palavra de Deus e também o estudo da mesma. Quero orar com você e você daí onde está, orar também por mim. Vamos pedir a direção de Deus? Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por esta oportunidade de mais uma semana podermos abrir a tua santa palavra, estudar ela, ó Pai. E o que queremos, Senhor, é que através da iluminação do teu Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração, sejam, ó Pai, incomodados pelo Senhor para este aprendizado necessário da tua santa palavra. Senhor, fala conosco, nos ensina, nos orienta, ó Pai, nos exorta, ó Pai. Mostra-nos na tua palavra o que tu queres de nós. Abra nossa mente, ó Pai, fala mesmo conosco. Pedimos a tua direção, hoje e sempre. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós encerramos o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Estão lembrados? E hoje, meu convite a você é abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos. Meu convite a você é que a partir de agora nós vamos caminhar neste livro abençoado, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu quero ler os 7 primeiros versículos dele com você e nós vamos fazer hoje uma breve introdução sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Livro muito importante, teologia máxima do apóstolo Paulo, nestas escritas, nestas cartas, epístolas pastorais, aconselhamentos, exortações, direcionamentos, revelação de Deus ao apóstolo, onde ele repassa, encaminha aos cristãos ali em Roma. No primeiro versículo já fica muito claro: Paulo, servo de quem? De Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, aquele que viu, que recebeu um chamado, é esse apostolado que ele recebe, aquele que viu a ação de Jesus em sua vida. Separado para o Evangelho de Deus, o qual por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos e irmãs, rapidamente eu quero fazer uma breve introdução para você sobre esta epístola de São Paulo aos Romanos. Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento.
Teologia é o significado, né? A terminologia theo, Deus, logia, estudo. O estudo sobre Deus. É o maior tratado da teologia no Novo Testamento, é Romanos. Ele expõe o plano glorioso de Deus sobre a redenção. Sobre a redenção. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia feito provisão eficaz para salvar o pecado da humanidade, uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala bem isso. Nos decretos de Deus, desde a eternidade, Jesus já estava pregado naquela sangrenta cruz. Por amor a você, por amor a mim, por extremo e profundo amor a nós. Deus vê o passado, o presente e o futuro em seu eterno agora. Deus sabe de todas as coisas. Romanos, sem dúvida, é o relato mais valoroso e prático para nós, cristãos, que conhecemos a Jesus Cristo e que andamos ou pretendemos sempre andar com Ele. A conversão de Agostinho aconteceu quando ele fazia as leituras da Epístola aos Romanos. O ponto de partida para a reforma de Martinho Lutero foi através de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá por fé. Grande pregador metodista, John Wesley, fundador inclusive do metodismo, converteu-se ao ouvir alguém lendo o comentário de Lutero sobre Romanos. Essa epístola é um dos relatos que todo cristão deve entender, ler, rabiscar, pesquisar e entender. Sabe por quê? Primeiro, essa epístola apresenta verdades doutrinais, justificação, santificação, adoção, julgamento e identificação com Jesus Cristo. Segundo ponto importante, quando lemos toda a epístola de Paulo aos Romanos, que possui 16 capítulos, os capítulos de 9 a 11 apresentam verdades dispensacionais, ou seja, mostrando o relacionamento de Israel com a igreja no plano eterno de Deus, o Altíssimo, o Eterno Pai. Terceiro ponto que aprendemos ao ler Romanos: essa epístola apresenta verdades práticas, como o ensino do segredo da vitória cristã sobre a carne, os deveres dos cristãos em relação uns para com os outros e o relacionamento deles com o governo. Sem dúvida alguma, Romanos é uma grande exposição de fé. A morte de Cristo foi vicária, ou seja, substitutiva. Ele morreu não para possibilitar a salvação, mas para salvar efetivamente. Morreu por suas ovelhas, deu sua vida por sua igreja. Cristo foi à cruz como nosso fiador e representante, porque você e eu não podíamos jamais pagar a nossa conta altíssima. Por sua morte, Jesus pagou a nossa dívida e satisfez plenamente a justiça de Deus, cumprindo assim cabalmente a lei que todos nós transgredimos, porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados foram da glória de Deus, da presença dele. Todos pecaram. Por nossa união com Cristo, morremos com ele
para o pecado e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Aleluia! É isso que nos ensina Romanos. Aqueles a quem Deus escolheu e por quem Cristo morreu são eficazmente chamados para a salvação mediante a fé na verdade e na santificação do Espírito. Romanos 8, versículo 30 diz bem isso. Isso tornou possível que pereçam eternamente os alcançados pela graça salvadora. Não há morte eterna para nós. A vida eterna em Jesus Cristo, através dos seus atos gloriosos na cruz do Calvário. E a Epístola de Romanos nos ensina isso. A verdade da perseverança dos santos está fundamentada sobre o sólido alicerce da eleição do Pai, do sacrifício do Filho e da operação do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é Bíblia. Isso é ação de Deus, é revelação do Pai ao apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Aleluia. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja do que esta carta. Romanos tem influenciado a história do mundo de formas assim dramáticas. A reforma protestante, deflagrada por Lutero de 1483 a 1546, em 1517 é fruto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Os grandes avivamentos espirituais que invadiram a Inglaterra no século XVIII foram incendiados ou incentivados por Romanos. Romanos também é uma epístola prática, direta, objetiva, dolorida, é verdade, mas é direta, é como uma flecha. É recado para você, recado para mim, é recado para nós. Mostra o que a igreja precisa ser, o lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, onde devemos ter coração aberto, mãos abertas, casas abertas e lábios abertos para abençoar uns aos outros. Eu termino esta breve introdução com você sobre a Epístola de Romanos dizendo que há pouca dúvida de que o apóstolo Paulo é o autor desta epístola. Até os críticos mais céticos aceitam as robustas evidências internas e externas da autoria paulina. Paulo se apresenta como remetente. Capítulo 1, versículo 1. Acabei de ler com você. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Foi ele quem escreveu. Pais da igreja como Eusébio, Irineu, Orígenes, Tertuliano e Clemente aceitaram essa autoria de Paulo, a Epístola de Romanos. Há consenso de que Paulo escreveu Romanos durante sua estada de 3 meses na Grécia. Atos capítulo 20 fala muito bem sobre isso. Na província de Acaia, numa região próxima a Corinto. É provável que tenha sido escrita por volta de 57 e 58 depois de Cristo. É, portanto, a última carta escrita por Paulo antes de seu prolongado período de detenção. Lembra quando ele foi preso? Primeiro em Cesareia, Atos 23, 31. E depois em Roma, Atos, capítulo 28, do 16 ao 31, nos narra esta história. Pois bem, meu irmão, minha irmã, obrigado por você estar conosco, obrigado por esta companhia. Esse foi um breve relato sobre a Epístola de Romanos, que nos próximos dias, meses, semanas, você e eu, nós, teremos esta grande e maravilhosa
abençoada oportunidade de estudar a palavra de Deus, Epístola de Paulo aos Romanos. No decorrer dos próximos estudos, nós vamos lendo mais introduções, textos e contextos e muito mais versículos sobre a Epístola de Romanos e seus ensinamentos do apóstolo Paulo, aquela igreja que chega para nós até os dias de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado pela companhia. Te vejo na semana que vem em mais um estudo bíblico aqui no canal do YouTube da IPE de Engenheiro Goulart. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até semana que vem. Um grande abraço.